Olá, alunos do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Nesse vídeo vamos falar de ligações covalentes. O objetivo da nossa aula: conhecer as propriedades dos elementos que realizam ligações covalentes e compreender como que acontecem as ligações que têm esse nome, então, que são chamadas de ligações covalentes. Vamos observar esta imagem. Água, né? Então, estamos aqui com uma garrafinha de água, colocando essa água num copo. Ok, mas como é a estrutura molecular dessa água? Você aí de casa sabe? Vamos lá, vamos olhar aqui. Então, a estrutura molecular da água. Então, nós temos duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Então, aqui, duas moléculas de hidrogênio ligadas, então, unidas a uma molécula de oxigênio. Vamos a esta reportagem da super interessante. Talvez vocês aí não tenham se atentado para esta informação. Vamos lá. Se a água é uma mistura de dois gases, por que ela é líquida? Alguma vez você já pensou? Faz sentido isso? Como assim, né? Olha só que bacana. Dá uma grande discussão em sala de aula, né? Se a água é uma mistura de dois gases, por que ela é líquida? Porque a ligação molecular entre o oxigênio e o hidrogênio é muito forte. Ambos os gases têm capacidades diferentes para atrair os elétrons. Assim, o oxigênio atrai um número maior dessas partículas e fica com carga, então, negativa. Enquanto o hidrogênio cede elétrons e fica, então, com uma carga positiva. Como cargas positivas se atraem, as moléculas se unem e assim, com essa atração das moléculas, vai formando, então, o líquido. E a passagem do estado gasoso para o líquido ocorre porque o estado físico de qualquer substância depende da força da atração entre duas moléculas. Essa força é fraca para substâncias simples, ou seja, formada por átomos do mesmo elemento. Como a água é formada por dois elementos, a força então aumenta, afirma assim o químico Atílio Vanin, da Universidade de São Paulo. Olha que bacana! Então, a atração ali desses elementos, o que eles perdem, o que eles cedem, é que vai fazer, então, esta passagem do estado do gasoso, sendo que a gente tinha hidrogênio e oxigênio inicialmente, para o estado líquido, formando, então, a nossa água. Super interessante mesmo. Ligação covalente é a união entre átomos que resulta do compartilhamento de pares de elétrons, pares, da camada de valência. Camada de valência é a última camada, ou seja, a última camada de elétrons. Então, essa é a camada de valência. Então, eu vou ter que compartilhar dois elétrons para ser considerado uma ligação covalente, formando estruturas eletricamente neutras. O conjunto de átomos que se unem por ela é chamado, então, de molécula. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a molécula de dióxido de carbono, ou seja, carbono, oxigênio. Duas moléculas, dois átomos de oxigênio ligados a um átomo de carbono, formam, então, uma molécula chamada dióxido de carbono. Em geral, as ligações covalentes são estabelecidas entre não metais, além do hidrogênio. Então, a gente tem o hidrogênio que está lá em cima na tabela periódica. Então, além dele, né, ou seja, tirando ele, as ligações covalentes são estabelecidas entre não metais. Os elementos que tendem a fazer essa ligação covalente, então, normalmente são os não metais, mas pode ter também aí alguns elementos metais. A camada de valência, como a professora já falou, é essa camada mais externa, que é a última camada ali eletrônica, né, do átomo. Aqui, então, os tipos de elementos que estão ali, né, na coluna 13, 14, 15, 16 e 17
além aqui, ó, do hidrogênio, como a gente falou no slide anterior. Então, uma ligação covalente. Vai ocorrer o quê? O compartilhamento de elétrons. Mas quantos elétrons, professora? 2 elétrons. Então, H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, este hidrogênio, ó, estará compartilhando aqui os seus elétrons para que tenha, então, uma ligação covalente e que forme, então, neste caso desse exemplo aqui, com esse compartilhamento e a união de hidrogênio e oxigênio, a formação da nossa água. Vamos praticar, vamos juntos, vem com a prof. O elemento A possui número atômico igual a 6, enquanto o elemento B possui número atômico igual a 8. Qual é a molécula que representa corretamente o composto formado por esses dois elementos? Então, qual é, né? Qual é a molécula que vai representar corretamente? Então, se a gente tem no primeiro aqui, no elemento A, nós temos 6 elétrons e no B eu tenho 8, então a formulação eletrônica dela será essa daqui. Na primeira camada, no primeiro subnível, S2, no segundo subnível, S2, segundo subnível, ainda no segundo subnível que comporta P2. Então eu terei 2, 4, 6. E B, então fazendo toda essa, descorrendo aqui essas ligações eletrônicas, né? Então nós teremos no primeiro nível S2, segundo nível S2 e o P4. Para chegar então no 8, eu já tinha 4, precisava de mais 4, então aqui a gente consegue chegar, o P comporta até 6, né? Então a gente consegue chegar desta maneira, este composto aqui, formado por esses dois elementos. Então aqui nós fizemos essa divisão que a professora falou e a fórmula molecular então será AB2. Por que AB2? A é o átomo central e ele vem primeiro. Então na tabela periódica o elemento A é o carbono e o elemento B é o oxigênio. Então nós vamos ter esta fórmula aqui, ó. Então CO2. Então vai ficar desta forma. Lembrando que o composto A, né, ele vai ter, que é o nosso carbono, ele tem lá, ó, 2 elétrons na última camada. Então, se ele tem 2 elétrons, ele já está ali na regra do octeto, está estável. Então, vamos à nossa primeira atividade. O elemento H possui número atômico igual a 1 e o elemento Cl possui número 17. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre estes dois elementos? Qual será? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Qual será a fórmula molecular? Anotem lá. Então, a fórmula molecular vai ser HCl, que é hidróxido de cloro que nós temos aqui. Então, aqui também temos que lembrar da regra do octeto e vamos ter aqui, então, que compartilhar aí os 2 elétrons para ser uma ligação covalente. Não esqueçam, 2 elétrons. Hidrogênio. O átomo de hidrogênio só realiza ligações covalentes. Olha só que bacana. O átomo de hidrogênio só realiza ligações covalentes. Vai, fica mais fácil, facilita a nossa vida. Ele tem apenas um elétron na camada de valência. Quando 2 átomos de hidrogênio se unem, eles compartilham então elétrons e a camada de valência de cada átomo passa a ter 2 elétrons, porque eu preciso de 2 elétrons para formar então esta camada de valência. Então, ou seja, a gente vai ter aqui 2 hidrogênios para formar aí então esses 2 elétrons para passar essa camada de valência. Então, vamos à nossa segunda atividade. Considere o elemento cloro, formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Vamos precisar consultar a tabela periódica. Com quais desses elementos o cloro forma um composto covalente? Então, para ser um composto covalente, a gente precisa ter o quê? Compartilhar ali 2 elétrons. Então, cuidado com essa informação. Então, vamos lá. Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim, não pode ter preguiça. Então, aqui o que a gente vai precisar? Vamos precisar de alguns materiais. Vamos precisar da tabela periódica, vamos precisar ali da distribuição de Linus Pauling. Então, a gente vai precisar de alguns materiais para que a gente possa, então, chegar ao resultado. Então, ele está pedindo, considere o elemento cloro, formando, então, compostos com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Então, a gente vai pegar o cloro, vamos formar eles com hidrogênio, depois cloro com carbono, depois cloro com sódio, depois cloro com cálcio. É assim que é para fazer, por isso que eu falei, não pode ter preguiça e não pode pular nenhuma etapa. Consultando a tabela periódica, então, né, para a gente ver ali quais a quantidade ali dos elétrons de cada elemento, nós vamos ter que responder a seguinte questão: com quais desses elementos o cloro forma um composto covalente? Então, primeiro nós vamos descobrir quantos elétrons cada elemento tem. Depois nós vamos começar a fazer as tentativas dessa junção, dessas ligações químicas. Se essa ligação química for então ali, se a gente conseguir utilizar os dois átomos para conseguir fazer a ligação, aí sim pode ser chamado de um composto covalente. Então vamos à resposta, anotem lá, mas espero que vocês não tenham preguiça, tem que tentar, hein? Só tentando que a gente consegue saber se aprendeu. Então, quais desses elementos o cloro forma um composto covalente? Com hidrogênio e carbono. Então, cloro a gente pode juntar com hidrogênio e carbono. Os compostos covalentes se formam através da união entre átomos de hidrogênio e ametais. O cloro é um ametal. Aqui, então, o cloro é um ametal. Como também o carbono. Então, tanto o carbono quanto o cloro são ametais. Tanto o sódio como o cálcio são metais. Sendo eles metais, então, é por isso que não estabelecem uma ligação covalente com o cloro. Então, aqui, a resposta correta, hidrogênio e carbono. Espero que vocês tenham anotado aí. Então, nesta aula, falamos sobre as características das ligações covalentes. Então, aquelas ligações que precisam de pelo menos 2 átomos para se ligar. Identificação das partículas, das partilhas de elétrons e também as propriedades moleculares. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!